Olá pessoal, tudo bem? Professor Arthur por aqui. E agora a gente vai falar de um outro componente, né? Um outro componente importante, fundamental para o funcionamento do nosso computador, que é a CPU. Eu já falei da CPU para vocês em outras oportunidades. Falei quando a gente apresentou a fonte de alimentação, falei quando a gente apresentou a placa-mãe. E nesse momento aqui nós vamos tratar especificamente deles, né? Qual que é a função, né? O que faz uma CPU? Na verdade, a CPU é a responsável pelo processamento das informações, tá? O chipset é um outro componente da placa-mãe que gerencia os componentes da placa-mãe. A CPU trabalha com o chipset e com as informações que o usuário está colocando na máquina e as informações que o usuário está recebendo da máquina. A gente tem vários tipos de CPUs, vários padrões diferentes, mas basicamente nós temos dois fabricantes mundiais apenas dois fabricantes. São eles a Intel e a AMD. Tá bom? São dois fabricantes muito bons, seus processadores, suas CPUs são de boa performance, tem vários modelos diferentes, de vários custos diferentes, e cada um deles com as suas características. O que é importante que você saiba desde já? Você vai montar um computador. Tá? Antes de você comprar a placa-mãe, você vai precisar definir qual é a CPU que você vai comprar. Por quê? Cada CPU exige um modelo específico de placa-mãe. Se você comprar, tá, uma CPU do fabricante AMD, a placa-mãe que você vai comprar deve ter a capacidade de receber uma CPU AMD. Tá bom? CPUs AMD não são compatíveis com Intel. Tá bom? Então, você, quando for comprar uma CPU, precisa saber da compatibilidade com a com a placa-mãe. Tá bom? Então, CPU e placa-mãe são coisas muito próximas. Tá? A fonte de alimentação é indiferente. Tá? As fontes de alimentações ATX12V elas conseguem trabalhar com as duas linhas de fabricantes. Tá bom? Indiferente. Ainda dentro dessa especificação de fabricante, é importante destacar o seguinte: nós temos dois tipos de CPUs. Tá bom? Tanto dentro da Intel quanto dentro da AMD. Esses tipos são os seguintes: PGA e LGA. PGA é este tipo de CPU aqui. Ele tem os pininhos para fora, tá bom? Então esses pininhos vão encaixar nesses buraquinhos aqui. Deixa eu dar um zoom aqui na minha tela para ajudar um pouquinho, ó. Então observe que aqui a gente tem uma CPU do tipo PGA. Observa que ela tem pininhos e esses pininhos serão encaixados nos buraquinhos aqui da placa-mãe. Tá bom? Esse processo de encaixe ele tem um nome, é ZIF, ZIF, ou em português, força de introdução zero. Tá bom? A força de introdução zero significa o quê? Você não vai fazer força para encaixar esses pininhos aqui dentro. Eles vão encaixar suavemente dentro desse conector. Tá bom? Esse é o primeiro tipo, é o tipo PGA. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ó, o primeiro tipo é o PGA. O segundo tipo, LGA. LGA não tem esses pininhos. Ó, deixa eu colocar lá no LGA para vocês. Ó, olha a diferença. Tá? Deixa eu ir lá no zoom de novo. LGA não tem pininho no processador, na CPU. Os pininhos estão na placa-mãe. Tá bom? Então, olha a diferença. PGA, o pininho está no processador. E aí você usa a tecnologia ZIF para introduzir. Tá? Sem força nenhuma. Já o LGA, que é este tipo aqui, você não faz força mesmo. Você só vai colocar aqui e vai travar. Tá bom? É esta a diferença.
Tanto Intel quanto AMD possuem processadores nas duas linhas. Tá bom? Então é comum você precisar saber se o seu processador será do modelo PGA ou LGA. Tá bom? Olha aqui de novo a importância de você conhecer o modelo da sua placa-mãe, ou as características da sua placa-mãe. Se você tem uma placa-mãe e os pininhos da CPU estão nela, você só pode usar um processador LGA. Se você tem uma placa-mãe onde você tem buraquinhos ali no conector da CPU, então você vai ter que comprar um processador PGA. Ah, mas eu vou ter que saber tudo isso? Pessoal, é o seguinte, olha. O vendedor na loja ou no site, ele já vai vender o parzinho, tá bom? A placa-mãe com a linha de processador adequada. Então não precisa ter tanto medo assim. Se você receber um computador para consertar, tem que ficar atento a isso. Trocou esse processador, você vai ter que substituir por um outro de mesmo modelo, de mesma tecnologia. Tá legal? Bacana? Esses componentes, eles esquentam muito. Lembra lá quando eu falei da fonte de alimentação, que a fonte de alimentação tinha um sistema de refrigeração próprio, né? Um ventilador? Então, as CPUs também precisam ter, tá? Neste caso, eles usam refrigeradores especiais. Alguns, inclusive, muito parecidos com refrigeradores de carros. Tá bom? Se você já for, né, meio que mecânico, né, ou mecânico e já olhou o seu carro, você vai ver que tem uma peça lá na frente chamada radiador que é muito parecida com esta. Os computadores usam peças como esta, mas elas são de tamanho menor. Além disso, né, elas têm sistemas de refrigeração com ventiladores. Há uma diferença de termo, tá? Esse daqui, né, do radiador, ele é um resfriamento passivo, tá bom? Ele não depende de energia elétrica para refrigerar, ele refrigera apenas pela composição físico-química desse material. Mas tem o resfriamento ativo, que é este aqui, que depende de eletricidade. Então aqui você vai ter esse conector com uma linha de 12 volts, lembra lá das fontes ATX12V? Então, para alimentar esse tipo de motor, e aí ele vai fazer a refrigeração. Sistemas de refrigeração são compostos por várias peças, tá? Mas isso um pouquinho mais adiante a gente retoma. A princípio você tem que saber o seguinte: CPUs esquentam. Se elas esquentam, você precisa ter um sistema de refrigeração. O sistema de refrigeração é feito desta forma aqui. Ou com um elemento passivo, que não depende de energia elétrica, ou com um elemento ativo, que depende de energia elétrica. Mas também existem sistemas híbridos, tá bom? Uma palavrinha muito comum hoje em dia, né? Híbrido, que misturam os dois. Tá? E é o mais comum, tá bom? Você tem sistema passivo e ativo junto numa mesma peça. Mas sem sistemas de refrigeração, as CPUs não funcionam corretamente. Tá? Essas CPUs podem alcançar 80, 90 graus Celsius durante o desempenho das suas funções. Se elas não forem submetidas a nenhum tipo de refrigeração, elas podem vir a queimar. Tá? Algumas placas-mãe, inclusive, que trabalham com sistemas de resfriamento ativos, quando elas percebem que o motorzinho aqui parou, elas desligam a máquina de maneira inteligente e autônoma. Então, quando você se defrontar com uma máquina que a máquina está desligando, uma das dicas que eu vou dar para você é o seguinte: você já verificou se o sistema de resfriamento está funcionando? Porque quando ele para, significa que tem algum problema e a máquina desliga. Tá legal? Então, bacana. Agora você tem um outro teste, rapidinho, com 2 questões para fazer. Eu não vou fazer com vocês aqui, mas eu gostaria que vocês fizessem. Tá? Utilize o botão verificar ou redefinir para fazer novamente. Caso você encontre alguma dificuldade ou tenha alguma dúvida nessas questões, entre em contato comigo mais uma vez. Um forte abraço e até mais.